Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Saiba que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e a sua infinita misericórdia, ela dura para sempre. Eu não creio que você não está aqui por um acaso, mas porque o Senhor Ele te trouxe nesta noite. Porque o Senhor Ele sabia aquilo que cada um de nós precisava e necessitava. E eu creio que o Senhor Ele tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Antes de estar convidando os irmãos a abrir a Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer a missionária Silvana, que Deus continue abençoando a sua vida. Saiba que a vida da senhora é um projeto de Deus, a sua casa, a sua família é um projeto de Deus. E quem ainda continua determinando a última palavra, ainda continua sendo nosso Senhor. Faço-me acompanhado hoje da minha esposa, dos meus filhos. Tem um que não foi gerado no ventre da minha esposa, mas agora se tornou nosso filho. Porque Deus Ele nos preparou este momento. Também faço acompanhado dos meus pastores, homem e mulher de Deus. Só o Senhor sabe, irmãos, o que nós temos passado e enfrentado. Só o Senhor sabe das acusações falsas contra nossas vidas. Mas como nós sabemos que maior que está em nós do que está lá fora. Também está acompanhando juntamente conosco o diácono Marcelo. A bênção de Deus. Deus Ele é bom, irmãos. Deus Ele é poderoso. Eu quero te convidar nesta noite, você que tem a sua Bíblia, Deus é bom, irmãos. No livro do Evangelho de Jesus, escrito por João, seu capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. A partir do seu verso de número 38. Todos acharam? Amém, irmãos? Na hora dá um nervosismo, mas Deus Ele é bom, irmãos. Jesus, pois, novamente, comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a esta altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome de Deus. Nós entendemos acerca da soberania e do poder do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que não há limites
que possa impedir o agir, o manifestar da obra e do milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos diante de um texto que, se formos olhar para com os nossos olhos carnais, nós podemos ver que agora o cenário que está acontecendo é um cenário impossível, com uma probabilidade bem pequena de algo acontecer com a vida daquele homem. Só que o interessante é que quando a palavra chega até Jesus, levada através de um mensageiro, levando agora a causa que Lázaro estava enfrentando, levando agora até Jesus o problema que Lázaro agora estava enfrentando. A Bíblia fala que quando este mensageiro ele chega até Jesus, Jesus ele manda uma mensagem, Jesus ele lança uma promessa sobre a vida das irmãs de Lázaro, dizendo que aquela enfermidade, aquela situação que Lázaro estava vivendo, não era para a morte. Só que nós podemos olhar ao decorrer da mensagem, podemos olhar ao decorrer da palavra que Lázaro, ele veio a falecer. Lázaro, olhando com os nossos olhos carnais, ele morreu. Só que o interessante é que quando Jesus agora ele vai falar com os seus discípulos, Jesus ele chega até os seus discípulos e fala: precisamos voltar para Jerusalém. Precisamos voltar, porque uma obra eu tenho que fazer naquele lugar. E aqueles discípulos agora, eles perguntam: mas o que está acontecendo? Jesus fala: Lázaro, o nosso amigo, ele está dormindo. Só que se levanta um discípulo e fala: Jesus, mas se ele está dormindo, uma hora ele vai acordar deste sono. Não tem o porquê nós voltarmos para Jerusalém. O Senhor sabe o que acabou de acontecer conosco. O Senhor sabe que quando o Senhor começou a pregar a palavra, aquele povo começou a perseguir, aquele povo queria te apedrejar. Como assim agora nós vamos voltar para o lugar onde aquele povo não nos aceita? Mas Jesus ele falou: eu preciso voltar. E os discípulos falando: mas se ele está dormindo, uma hora ele vai acordar. Só que Jesus ele precisou falar: Lázaro ele morreu. Lázaro ele está morto. Porque se formos olhar diante da mensagem, irmãos, Jesus ele trata este ato, essa situação como algo normal. Lázaro está dormindo, porque aos olhos espirituais de Jesus, através da soberania que ele carregava, Lázaro somente estava em um profundo sono. Só que foi necessário Jesus falar para aqueles discípulos: Lázaro morreu. Porque quem não tem visão espiritual, irmãos, não consegue enxergar a grandeza, a poderosa presença do Senhor, a poderosa palavra que o Senhor já tinha liberado, que Lázaro não ia morrer, mas Lázaro morreu. E quando Jesus ele decide voltar, a Bíblia fala que passando 2 dias, depois que a mensagem chegou até Jesus, Jesus ele toma a decisão de voltar para Jerusalém. E quando Jesus está voltando para Jerusalém, ele tem um encontro com uma das irmãs de Lázaro, por nome Marta. E a primeira coisa que aquela mulher ela vai fazer diante de Jesus é levar as suas reclamações, é levar o problema para Jesus.
Mestre, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor não estivesse saído daqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse, Pai, Jesus, voltado no momento que nós levamos a mensagem ao Teu Senhor, talvez o meu irmão não teria morrido. E sabe o que Jesus olha para Marta e fala: minha filha, o seu irmão há de ressuscitar. O seu irmão há de ressuscitar. O seu irmão há de levantar novamente. E ele olha e fala para Marta uma das frases mais lindas que nós podemos escutar: que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Era Jesus falando: eu tenho controle sobre todas as coisas. É eu que tenho poder sobre todas as coisas. Sou eu que tenho poder para vencer a morte. Sou eu que tenho poder para dar vida novamente. Sou eu que tenho o poder de fazer algo sobrenatural acontecer novamente. E Marta agora ela sai, chama sua irmã, avisa sua irmã: o mestre está ali. E Maria, ela se levanta, ela vai correndo em direção a Jesus. E o interessante é que a atitude que Maria ela toma é totalmente diferente da que a sua irmã Marta tomou. E isso vale para nós, irmãos. Porque independente do momento que nós estamos vivendo, independente da circunstância que nós estamos vivendo, independente das dificuldades, que os dias difíceis que nós estamos enfrentando, nós não podemos perder a nossa identidade em Cristo. Nós não devemos perder aquilo que nós somos em Cristo. Porque a primeira coisa que Maria faz quando ela chega diante de Jesus é prestar a honra, a reverência diante do mestre, porque ela sabia e cria que o Senhor, Ele tinha a solução naquele momento, que o Senhor, Ele tinha algo sobrenatural para fazer naquele momento. Só que Maria também, ela fala a mesma frase que a sua irmã falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, ele comovido com aquele ato, vendo Maria chorando, vendo aquele povo que estava com ela chorando, a Bíblia fala que Jesus, ele se comove em si. Jesus, ele começa a chorar, e Jesus agora ele fala: vamos, aonde colocaram Lázaro, aonde colocaram ele, aonde ele está, eu preciso ir imediatamente aonde ele está. E quando Jesus agora ele chega até o sepulcro, Jesus ele dá uma ordem para aquele povo: tirai a pedra. Mas novamente outra hora, aquela que dizia que acreditava em Jesus, que reconhecia quem era Jesus, mais uma vez ela reclama, mais uma vez ela murmura, mais uma vez ela questiona: mas mestre, a esta altura ele está cheirando mal. Ou seja, mestre, a esta altura não tem mais solução, não tem mais jeito. Já faz 4 dias que o meu irmão está dentro desse sepulcro, já faz 4 dias que o meu irmão morreu, ele já está com seu corpo em decomposição. E Jesus ele olha para aquela mulher e diz: eu já não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus, tu verás o sobrenatural acontecer, tu verás que eu é quem tenho o poder sobre todas as coisas, é eu que tenho o poder sobre a morte, é eu que tenho o poder sobre a vida. Talvez você adentrou nessa noite aqui, essa situação já não tem mais jeito.
Para os meus filhos já não tem mais jeito. Esse cenário que eu estou enfrentando já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Mas uma coisa eu acredito, que quem ainda continua determinando a última palavra, ainda continua sendo Deus. O médico pode dar o diagnóstico, o médico pode falar que não tem cura, mas o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para libertar. A ciência pode falar que não tem jeito, governantes podem falar que não tem jeito, mas quem ainda continua determinando a última palavra, ainda continua sendo o Senhor. Entenda que a tua vida é um projeto do Senhor. Entenda que a tua vida está alinhada no propósito do Senhor. Essa situação que você está vivendo, esse cenário que você está vivendo, essas circunstâncias ao contrário que você está vivendo, não é para o teu fim, não é para a tua morte, mas é para que algo sobrenatural, algo extraordinário da parte do Senhor venha ser manifesto sobre a tua vida, venha ser manifesto sobre a tua história, venha ser manifesto sobre a tua casa. Jesus já tinha liberado uma promessa: Lázaro não vai morrer. Não é ainda o fim da história de Lázaro, só é o começo de grandes coisas que eu vou fazer sobre a vida dele. Não é diferente da tua vida, não é diferente da tua história. Este não é o teu fim, este não é o teu final, só é somente o início de grandes coisas, de extraordinário, de milagre que o Senhor já tem preparado, que o Senhor já tem reservado para ser manifesto sobre a tua vida, para ser manifesto sobre a tua família. Só que para os olhos humanos tinha um empecilho. E é lindo ver que Jesus, ele não moveu os seus dedos, não moveu as suas mãos para arrancar aquela pedra. Jesus, ele deu uma ordem: tirai a pedra. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Para nós vivemos o milagre, para nós vivemos o extraordinário, vai ter coisas que nós vamos ter que arrancar, vai ter coisas que nós vamos ter que se movimentar para arrancar, para tirar, porque quando é algo terreno nós temos que cuidar, mas quando é algo celestial, quando é algo espiritual, é o Senhor que move ao meu e ao teu favor. E é lindo isso, irmãos. Tirai a pedra. E quando agora aquelas pessoas, ela tira a pedra, Jesus, ele chama aquele que outra hora estava morto pelo seu próprio nome. Entenda que Jesus, ele não chama morto, saia para fora. Jesus, ele chama Lázaro, venha para fora. Porque se talvez Jesus chamasse morto, venha para fora, o poder do Senhor é tão sobrenatural, o poder do Senhor é tão tremendo, que havia um reboliço naquele lugar. Assim como houve lá em Ezequiel 37, pessoas mortas iam começar a ressuscitar. Mas Jesus, ele chama Lázaro pelo nome, porque até então, por Jesus, Lázaro somente estava em um profundo sono. Entenda que vai ter situações na tua vida vai ter cenários em tua vida que o próprio Senhor vai gritar para você: venha para fora. Vai ter sonhos que você tem sonhado e você deixou de lado porque não está acontecendo.
Vai ter milagres que você queria viver dentro da tua casa, que você deixou de lado, porque alguém diz não vai ter jeito, não vai ter solução. Você vai ficar nessa situação para sempre. Os seus filhos não vão sair das drogas, os seus filhos não vão sair deste mundo, a tua casa não vai ser nada, a tua casa não vai viver nada. E Jesus, ele vai olhar e vai falar para mim e para você: vai viver sim, vai viver sim, vai viver sim, vai viver sim, porque quem ainda continua determinando a última palavra sou eu. E Jesus, ele vai gritar o teu nome, vai gritar a tua casa, vai gritar a tua família, e você vai viver o sobrenatural do Senhor. É lindo isso, irmãos, porque tem muita gente que está viva, mas já não consegue mais escutar a voz do Senhor. Tem muita gente que está viva, está dentro do culto, está dentro do ambiente profético, está dentro do ambiente sobrenatural. A palavra está sendo liberada, a palavra está sendo pregada. Jesus está falando que cura, Jesus está falando que liberta, Jesus está falando que transforma, Jesus está falando que salva. E tem muita gente que ainda não acredita. Deus, irmãos, Ele é sobrenatural. E um dia Ele lançou uma palavra sobre a minha vida. E por muitas das vezes, irmãos, eu confesso que não acreditava. Até que um dia Deus gritou o meu nome. E eu falei: Senhor, se é para o Senhor fazer, então faça. Senhor, se é o Senhor que está falando, então faça. Eu estou aqui disponível para o Senhor. Eu sei que eu sou um cenário improvável, eu sei que eu não sou ninguém, mas se o Senhor determinou a palavra sobre a minha vida, então faça, porque eu creio que operando o Senhor, ninguém pode impedir o teu agir. Eu sei que quando o Senhor começa uma obra, o Senhor é fiel para terminá-la. E hoje eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida. E hoje eu agradeço pelo Senhor ter me tirado das drogas, pelo Senhor ter me tirado do tráfico, pelo Senhor me ter dado uma nova oportunidade, uma nova chance de viver. Hoje eu agradeço pelo Senhor por todos os sonhos que eu tenho sonhados, e hoje eu tenho vivido cada um daquilo que o Senhor um dia tinha liberado sobre a minha vida. Só que nós temos que crer, irmãos. Nós temos que acreditar. Porque a palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma. Porque a palavra do Senhor, ela ainda continua sendo verdadeira. E quando agora Jesus, ele clama em alta voz o nome de Lázaro, aquele que outra hora era um cenário improvável, aquele que outra hora na lógica humana era algo impossível de acontecer, porque tinha um costume naquela época, que até o terceiro dia, uma pessoa ela poderia voltar a ter vida novamente. Só que o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Para a incredulidade daquele povo, o Senhor permitiu que Lázaro ficasse 4 dias dentro daquele sepulcro. Para que aquele povo que outra hora queriam apedrejar, dizendo que ele não era filho de Deus, dizendo que ele não era enviado por Deus, Jesus, ele permite que Lázaro ficasse dentro daquele sepulcro por 4 dias, para que as pessoas viessem ver que o cenário era impossível, que o cenário era improvável, que era algo muito difícil de acontecer naquele momento.
E é por isso que nós vemos o questionamento de Marta, quando Jesus ele fala para aquele povo tirar a pedra: Jesus, tu está ficando louco, a esta altura meu irmão já está cheirando mal, a esta altura o corpo dele está já apodrecendo, a esta altura o corpo dele já está em decomposição. Mas para operar milagre, Senhor, até preserva o corpo. E quando Jesus ele clama agora: Lázaro, vem para fora. Eu imagino a legião de demônio que estava em volta daquele sepulcro. Quando vê que Jesus ele abre a boca e grita para que Lázaro viesse sair para fora. Eu imagino aquela legião de demônio falando: não tem jeito, o dono da vida chegou, o dono da ressurreição chegou, aquele que tem poder sobre a morte chegou, não tem jeito, não tem solução, nós temos que bater em retirada, porque aquele que tem o controle e o governo de todas as coisas chegou. E quando ele abre a boca, o inferno estremece, quando ele abre a boca, os demônios correm, quando ele abre a boca, os demônios saem. Agora o cenário está limpo porque Jesus chegou. E onde Jesus chega, a presença dele exala. Não é diferente nesta noite, porque o Senhor ele está presente conosco. E aonde tem a presença de Deus, tem glória manifestada. Aonde tem a presença de Deus, tem unção, tem poder, tem ousadia. Aonde tem a presença de Deus, algo acontece. E aquele que outra hora estava morto, irmão, aquele que outra hora, aos olhos humanos, já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução, já não tinha mais vida, ele escuta a voz de Jesus. E quando ele escuta a voz de Jesus, eu imagino a cara de espanto de Marta, eu imagino a cara de espanto daquele povo, vendo alguém saindo com seus pés amarrados, com suas mãos amarradas, com seu rosto em volta de um lenço. Eu imagino a cara de espanto daquele povo, que outra hora desacreditava que algo impossível poderia acontecer. Não vai ser diferente da tua vida, não vai ser diferente da tua história, não vai ser diferente do teu cenário, porque tem muita gente que olha para você, olha para a tua casa, olha para a tua família e fala aí, até zomba de você: não tem jeito, não tem solução, não vai sair desse cenário, não vai sair dessa situação. Mas Jesus ele está indo de encontro nesta noite à tua casa, Jesus está indo de encontro nesta noite à tua família, Jesus está indo de encontro nesta noite em direção dos teus filhos. Aquele que outra hora para o mundo era um cenário improvável, o Senhor vai trazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar o milagre dele sobre a tua vida, sobre a tua história, e ninguém vai poder impedir. Eu quero te convidar você ficar de pé nesta noite. E uma coisa que eu creio que a igreja do pastor Carlinhos é uma igreja de um cenário profético. Eu creio que este ambiente é um ambiente profético. Eu creio que neste ambiente é um ambiente que acontece o sobrenatural do Senhor.
Eu quero te convidar nesta noite a você fazer um ato profético. Eu quero te convidar você nesta noite a aproveitar este momento, este ambiente espiritual. E começar a clamar por aquilo que talvez você achava que estava morto. A você começar a buscar por aquilo que talvez você achava que estava morto. Uma coisa eu acredito diante da palavra do Senhor, que quando nós clamamos por Ele, quando nós buscamos por Ele, algo sobrenatural acontece. Um dia nós recebemos uma palavra assim, para que nós viesse a começar a profetizar sobre o nosso cenário, sobre algo que para os olhos humanos estava morto, estava parado. E nós pegamos essa palavra, nós guardamos no nosso coração, e nós começamos a clamar por isso. E hoje eu posso dizer que aquilo que outra hora para os outros, para outras pessoas, que diziam que estava morto, que diziam que estava parado, que diziam que estava acabado, começou a ressuscitar, começou a ter vida novamente. Eu quero te convidar nesta noite a você fazer este ato profético. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Deus, Ele é tremendo. E você vai testemunhar aquilo que o Senhor, Ele há de fazer sobre a tua vida. Porque a nossa vida tem que ser de testemunho. A nossa história tem que ser uma história de testemunho. Nós devemos contar aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo sobre a nossa vida. E eu creio que você vai testemunhar aquilo que o Senhor fará sobre a tua vida, fará sobre a tua história. Senhor Deus, amado Pai, nós sabemos que o cenário nesta noite é um cenário profético. Pai, como já foi falado, Pai, é o Senhor quem tem o controle e tem o poder sobre todas as coisas. Pai, enquanto a tua igreja clama, Pai, enquanto a tua igreja busca, Pai, enquanto a tua igreja profetiza, move o sobrenatural sobre a vida de cada um nesta noite. Toca sobre o coração de cada um dos teus filhos nessa noite. Talvez é a área espiritual que se encontra morta. Talvez é a área espiritual que se encontra paralisada. Talvez seja aquela chama, Pai, que ardia dentro do peito e se apagou. Oh Espírito Santo do Senhor, é o Senhor quem move, Pai. É o Senhor quem faz. Nós liberamos a palavra. Nós liberamos a profecia. Nós liberamos o poder do Senhor. Mas é o Senhor quem comove o coração de cada um. É o Senhor quem toca, Pai, sobre a vida de cada um. Pai, hoje, onde as mãos humanas não conseguem alcançar, aonde a mão do homem, aonde a mão da mulher, aonde a ciência não consegue alcançar, aonde a medicina não consegue alcançar, aonde, Pai amado, Pai querido, os líderes maiores não conseguem alcançar, Pai, toca nesta noite. Oh Pai, visita nesta noite, Pai. Renova a fé dos teus filhos. Renova a esperança dos teus filhos. Porque nós sabemos, Pai, que não acabou. Nós sabemos que não é o final.
Nós sabemos, Pai, que é o Senhor que ainda determina a última palavra. Nós sabemos, Pai, que é o Senhor que ainda continua no controle e no controle da situação de todas as coisas. Pai, Tu és poderoso. E nós sabemos que não há limite para o Senhor, Pai. Nós sabemos que não há limite, Pai, para que o Teu sobrenatural venha acontecer sobre a vida de cada um. Pai, se nesta noite porventura tem alguém enfermo, Pai, eu quero debaixo da Tua potente e poderosa mão, diante da Tua palavra, liberar a cura, Pai. Se tem alguém nesta noite, Pai, que porventura ainda se encontra cativo, Pai, diante da Tua palavra, eu quero liberar, Pai, a libertação. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, vai de encontro ao Teu filho nesta noite. Visita, Pai, o coração da Tua filha nesta noite. Que no semblante, Pai, pode até estar transparecendo algo bom, mas por dentro está em pranto, Senhor. Porque sabe que está necessitado de algo. Porque sabe que está necessitado de um milagre do Senhor. Porque sabe que está necessitado de uma providência do Senhor, Pai. Já foi louvado nesta noite, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir. Que o Senhor é fiel para cumprir com aquilo que o Senhor prometeu. Já foi louvado nesta noite que o Senhor é Jeová Jireh. Já foi louvado nesta noite que o Senhor proverá, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. E nós sabemos e nós cremos que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, Pai. Pai, enquanto a Tua palavra é liberada, enquanto a Tua palavra é profetizada, Pai, vai em direção a cada um nesta noite. Vai em direção do coração de cada um nesta noite, Pai. É o Senhor quem falou nesta noite, Pai, que o Senhor iria prover quando a farinha, quando o azeite faltasse. É o Senhor quem falou nesta noite, que é o Senhor quem iria prover quando a necessidade batesse a porta, quando a dificuldade batesse a porta. É o Senhor que liberou esta palavra nesta noite através do louvor, Pai. Ora manda calamanda yasuribi kabada galabada yasuribi. Oh, libidi tikida kamanda yasuribi titi papa palo que libida la yasuribi titi. Se eu fosse você nesta noite, começasse a movimentar a pedra. Se eu fosse você nesta noite, começasse a movimentar a pedra. Porque o que o Senhor quer fazer sobre a tua vida é sobrenatural. Porque o que o Senhor quer fazer na tua vida é para impactar, é para marcar a tua vida, é para marcar a tua história, é para marcar o teu momento de dor que você está vivendo. Oh Espírito Santo do Senhor, vai tocando, Pai, sobre a vida dos teus filhos, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Reveste com o teu poder, reveste com a tua unção, renova, Pai. Traga, Pai, a providência. Tu és poderoso, Pai. Tu és tremendo. Tu és poderoso, Pai. Tu és tremendo. Vai
tocando, Pai, nesta noite. Não sou eu quem falo, Pai, mas a Tua palavra é poderosa para cumprir. E a palavra do Senhor, ela diz que a oração do justo tudo pode em seus efeitos. E eu acredito, Pai, que aonde tem um coração quebrantado diante do Senhor nesta noite, eu acredito que aonde tem um coração voltado a Ti nesta noite, oh meu Deus amado, onde tem um coração que reconhece quem é o Senhor, o poder que o Senhor tem, o poder da Tua palavra, Pai, eu creio que vai contemplar, e vai viver, e vai experimentar o sobrenatural do Senhor, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesta noite, papai. Tudo é do Senhor, tudo é para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos os dias difíceis que cada um tem enfrentado. Nós sabemos, Pai, o que o inimigo tem feito com a vida de cada um, a mordidão que o inimigo tem lançado, Pai. A fraqueza, Pai, da carne. Mas a Tua palavra nos ensina que o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não permita nesta noite que a acusação do inimigo venha a ser maior do que o projeto e o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Não permita que aquilo que o homem, que a mulher, que as pessoas lá fora lançam contra a nossa vida venha a ser maior do que o propósito do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Pai, o Senhor é poderoso. Pai, o Senhor é tremendo, Pai. O Senhor é poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por falar que ninguém pode apagar a marca da promessa que o Senhor nos fez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ser fiel em cumprir sobre a vida de cada um, Pai, de nós aquilo que um dia o Senhor prometeu. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não saia desse ambiente espiritual. Enquanto o louvor vai estar sendo louvado, entra nessa atmosfera. Entra neste ambiente. Entre nesse cenário de glória, de unção, de poder. Não seja igual Marta. Seja igual Maria. Independente do cenário e da circunstância que você está vivendo, que você está enfrentando, não perca a sua identidade em Cristo. Não perca a sua adoração em Cristo. Independente de tudo aquilo que você tem passado, você tem enfrentado, das percas, dos momentos de dores, das dificuldades, não perca a sua identidade em Cristo. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Primeiramente a Ele. Agradeço a missionária Silvana, que me fez esse convite.
Agradeço a missionária Débora, pastor Carlinhos, que abriu as portas e me permitiu trazer algo da parte do Senhor nesta noite. Saia daqui nesta noite, movimentando aquilo que te impede de você viver o sobrenatural do Senhor. Amém, irmãos? As palmas sejam dadas ao Senhor.